Tu és o meu Deus. Louvarei sempre o teu nome, pois realizaste coisas maravilhosas, concebidas desde os tempos antigos. Deixaste as cidades de nossos inimigos em ruínas, um monte de pedras. As cidades cercadas de muralhas foram arrasadas, seus palácios destruídos. Nunca mais será possível reconstruí-los. É por isso que este povo corajoso te glorifica. Tu serás um Deus temido nas cidades onde mora gente cruel, pois tu és uma proteção para o fraco, um apoio para os pobres na hora do aperto, defensor dos necessitados, o abrigo no meio da tempestade e uma sombra no calor. Senhor, tu vences os estrangeiros. Como a nuvem que diminui o calor num dia ensolarado, assim calaste o grito de vitória dos homens violentos que nos ameaçavam. Louvado sejas, ó Senhor. Isaías, o profeta da esperança. O profeta Isaías é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Suas mensagens foram dirigidas ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém, a capital do país. O tema principal de Isaías é o poder de Deus e a perfeita santidade do Senhor de Israel. Tudo o que ele disse continua tendo muito valor. A luta para garantir a fé do povo, o direito e a justiça na convivência humana sempre foi e continua sendo um enorme desafio. Quando Isaías escreveu o servo do Senhor, ele demonstrava ter uma grande intimidade com Deus. Hoje sabemos que o servo do Senhor é Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para resgatar os nossos pecados. Grande festa da esperança. O Senhor vai preparar um banquete no alto do Monte Sião para todos os povos do mundo, com as melhores comidas e vinhos refinados. Então ele vai acabar com a nuvem de choro e de tristeza que cobre todas as nações e destruirá a morte para sempre. O Senhor vai enxugar as lágrimas de todas as faces e eliminar da terra inteira a vergonha e a humilhação de todo o seu povo. Veja quem é o nosso Deus. É nele que colocamos a nossa esperança. Porque ele nos salvou, celebremos e festejemos a sua salvação. A mão do Senhor protegerá o Monte Sião, enquanto Moabe será pisado no chão, como se pisa a palha no lodo. Os moabitas vão estender os braços como quem está tentando nadar.
Contudo, apesar de todo o seu esforço, os orgulhosos vão ser humilhados por Deus. Deus vai abater e demolir a fortaleza altíssima de seus muros e arrastá-la até o chão. E ela será completamente destruída. Deus não quer a hipocrisia. São estas as mensagens de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém, no tempo de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, ouça, ó terra, o Senhor é quem fala. Eu criei e eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece seu dono, mas Israel não conhece nada. Meu povo não entende coisa nenhuma. Ai de vocês, nação pecadora, povo carregado de crimes, raça de perversos, filhos renegados. Vocês abandonaram seu Deus, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Por que insistem no pecado? Se vocês continuarem revoltados, onde poderão seguir levando pancadas? A cabeça está ferida, o coração enfermo. Da sola dos pés até o alto da cabeça, tudo está machucado. Vocês estão cheios de contusões, ferimentos, chagas abertas que não foram lavadas. O país de vocês está devastado. As cidades foram incendiadas, as terras devoradas por estrangeiros bem na frente dos seus olhos. Eles acabaram com seu país. Jerusalém, a capital, ficou isolada como rancho numa vinha, uma cabana em meio a uma plantação de pepinos, uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não houvesse permitido que alguns de nós vivêssemos, seríamos como Sodoma. Ficaríamos parecidos com Gomorra, uma cidade totalmente destruída. Escutem a palavra de Deus, chefes de Sodoma. Prestem atenção ao ensinamento do Senhor, ó povo de Gomorra. De que adianta a quantidade de sacrifícios que vocês me oferecem? Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês vêm à minha presença, quem afinal exige algo de vocês? Parem de me trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa repugnante para mim. Luas novas, sábados, assembleias. Não suporto injustiças junto com solenidade. Detesto suas luas novas e festas religiosas. Para mim, tudo isso se tornou um peso que não suporto mais. Quando vocês erguem as mãos, desvio meu olhar. Ainda que multipliquem as orações, eu não escutarei.
As mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se. Não quero mais ver as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Tratem os outros com justiça. Socorram os oprimidos. Defendam os direitos do órfão e protejam as viúvas. Ainda que sejam vermelhos como púrpura os seus pecados, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o escarlate, ficarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Se forem humildes e me obedecerem, poderão comer das coisas boas que a terra produz. Mas recusando a minha oferta e se revoltando contra mim, serão mortos na guerra. Jerusalém se transformou em prostituta. Ela traiu o Senhor. Antes era cheia de direito e nela morava justiça. Agora está repleta de criminosos. Jerusalém, a sua prata se tornou lixo, seu vinho ficou aguado. Suas autoridades estão revoltadas, seus chefes são bandidos, cúmplices de ladrões. Todos eles gostam de suborno, correm atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, viúvas e necessitados. Ai de vocês, diz o poderoso de Israel. Eu me vingarei dos meus inimigos, pedirei satisfação aos meus desafetos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, para limpá-la com soda de toda sujeira e acabar com sua impureza. Darei a você juízes como os de antes e conselheiros como os de antigamente. Então você será a cidade da justiça, cidade fiel. Jerusalém será resgatada com o direito e os repatriados com a justiça. A ruína virá tanto para os rebeldes como para os pecadores. Os que abandonaram o Senhor vão sofrer muito. E vocês terão vergonha, terão remorso por causa dos jardins de que tanto gostavam. Vocês ficarão como carvalho de folhas secas, como jardim sem água. O valente se tornará como estopa e sua obra como faísca. Os dois juntos queimarão, e não haverá quem os apague. Maldição contra os poderosos. Ai daqueles que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem o país. O Senhor me disse: serão destruídas as grandes e belas mansões, ninguém ficará morando nelas. Seus palácios luxuosos ficarão desabitados.
Um alqueire de videiras dará somente um barril de vinho, e 100 quilos de semente vão produzir apenas 10 quilos de trigo. Ai daqueles que madrugam procurando bebidas fortes e se esquentam com o vinho até o anoitecer. Em suas festas há música de harpas e liras, de pandeiros e flautas e vinho para beber. Quase ninguém presta atenção ao plano de Deus e ninguém vê o que faz a mão do Senhor. É por falta de conhecimento que meu povo foi exilado. Nobres morrem de fome e plebeus ardem de sede. É por isso que a mansão dos mortos alarga sua garganta e abre sua boca sem tamanho. Para lá descem os nobres e os plebeus, o tumulto e a alegria da cidade. Todos ficarão envergonhados, humilhados. Os olhos dos orgulhosos terão que ser abaixados. No julgamento, o Senhor será exaltado. O Deus poderoso mostrará a sua justiça. Os cordeiros vão pastar e os cabritos comerão o resto dos pastos que os cevados devastaram. Ai dos que arrastam sua culpa com cordas de bois e o pecado com tirantes de uma carroça, e dizem: que ele ande bem depressa e faça logo a sua obra. Precisamos ver que se realize o conselho do Santo de Israel. Ai dos que dizem que o mal é bem e o bem é mal. Dos que dizem que transformam as trevas em luz e a luz em trevas. Dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que se acham sábios a seus próprios olhos e inteligentes diante de si mesmos. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebidas. Por isso, como a chama devora a palha e o capim seco se incendeia e se consome, assim a raiz dessa gente irá apodrecer e seus brotos voarão como poeira. Pois eles rejeitaram a lei do Senhor e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então a ira dele se inflamou contra seu povo, e ele estendeu a mão para castigá-lo. As montanhas tremeram, e seus cadáveres estão pelas ruas, como lixo. Apesar de tudo isso, a ira dele não se acalmou. A sua mão continua estendida. O Senhor vai dar um sinal para um povo distante. Assobiará para ele do extremo da terra. Vejam, esse povo chega veloz e ligeiro. No meio dele ninguém se cansa, ninguém tropeça, ninguém tem sono, ninguém cochila, ninguém desaperta o cinturão, ninguém desata a correia das sandálias. Suas flechas estão afiadas e todos os arcos bem esticados. Os cascos dos cavalos parecem de pedra e as rodas dos carros são como furacão. Seu rugido é como o rugido da leoa. Ruge como o leão novo. Ruge enquanto agarra sua presa. Segura e ninguém a toma dele. Nesse dia ele vai rugir contra Judá, como o barulho das ondas do mar. Olhe para a terra. Tudo é escuridão e angústia, e a luz se transformou em trevas por causa das nuvens.
Deus está conosco. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. A barra do seu manto enchia o templo. De pé, acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles diziam uns para os outros em voz alta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Sua presença cobre toda a terra. Com o barulho das aclamações, os batentes das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor de Israel. Nesse momento, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo na mão a brasa que havia tirado do altar. Com a brasa tocou-me os lábios e disse: Veja, isto aqui tocou seus lábios. Sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá de nossa parte? Aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Vá e diga a esse povo: Vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Isaías, torne insensível o coração desse povo, surdos seus ouvidos e cegos os seus olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, nem se convertam, de modo que eu não possa perdoá-los. Até quando isso vai durar, Senhor? Até destruírem as cidades e elas ficarem completamente desabitadas. Porque o Senhor expulsará os homens e o abandono crescerá no país. Desafio ao Senhor Deus de Israel. No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. O rei da Síria mandou até Jerusalém, ao rei Ezequias, um alto funcionário acompanhado de poderoso destacamento. Então ele parou perto do canal que leva água para o reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. 3 autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele. Eliaquim, filho de Elquias,
administrador do palácio, e o escrivão Sebna, além do conselheiro do rei, Joá, filho de Asaf. O mensageiro do rei da Assíria disse: digam o seguinte a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que você se apoia? Você está pensando que a estratégia e a valentia militares são questão de palavras? Em quem você está se apoiando para resistir a mim? Ah, já sei. Você se apoia no Egito, esse bambu rachado que machuca as mãos quando alguém se sustenta nele e lhe finca lascas. O faraó, rei do Egito, é isso, para quem nele confia. Ou você me diz: é em Javé, nosso Deus, que nós confiamos. No entanto, não eram dedicados a ele os lugares altos e os altares que Ezequias eliminou, dizendo ao povo de Judá: é só aqui em Jerusalém, diante deste único altar, que vocês devem adorar ao Senhor Deus? Faça então uma aposta com meu senhor, o rei da Síria. Eu darei 2.000 cavalos a vocês, se você conseguir cavaleiros para montar em todos eles. Então, como é que você será capaz de derrotar o menor dos servos do meu senhor? Você está confiando no Egito para ter carros e cavaleiros. Você pensa que foi sem a vontade de Deus que eu subi para atacar este país, a fim de destruí-lo? Foi o Senhor quem me disse: ataca e devasta este país. Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao mensageiro do rei da Síria: fale em aramaico, nós entendemos. Não fale em hebraico, senão o pessoal que está em cima das muralhas vai entender. O mensageiro assírio respondeu: por acaso foi somente o senhor de vocês, ou apenas a vocês, que meu senhor mandou trazer esta mensagem? Ou foi também para esse pessoal assentado na muralha, condenado juntamente com vocês a comerem as próprias fezes e beberem a própria urina? Então o mensageiro assírio tomou posição e falou bem alto, em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixem Ezequias enganá-los, pois ele não é capaz de salvar vocês. Que Ezequias não faça vocês terem confiança no Deus de Israel, com essa conversa de Deus nos livrará e não entregará esta cidade ao rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim fala o rei da Assíria. Rendam-se e façam a paz comigo. Então cada um poderá comer tranquilamente os frutos da sua parreira e da figueira e beber a água do próprio poço. Isso até que eu venha e leve vocês para uma terra igual à terra de vocês, um lugar onde também existem o trigo, o vinho, o pão, as parreiras. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo: Deus os livrará. Por acaso o Deus de cada um desses países pôde livrá-los das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Emate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim?
Eles foram capazes de livrar Samaria da minha mão? Qual dos deuses de todas essas terras foi capaz de livrar seu país de minhas mãos? Todos ficaram calados. Ninguém respondeu coisa alguma, pois o rei dera ordens, dizendo que não respondessem. Eliaquim, filho de Hilcias, administrador do palácio, o escrivão Sebna e o conselheiro Joá, depois de rasgarem suas roupas, foram contar a Ezequias tudo o que o mensageiro assírio havia dito. Ao acabar de ouvir tudo isso, o rei Ezequias rasgou as próprias roupas, vestiu-se de pano de saco e foi para o templo de Deus. Mandou Eliaquim, o administrador do palácio, o escrivão Sebna e os sacerdotes que eram seus conselheiros, todos vestidos de pano de saco, procurarem o profeta Isaías, filho de Amós. Disseram a Isaías: Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, castigo e humilhação. Chega a hora da criança nascer, mas falta força para dar à luz. Tomara que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o que disse o mensageiro que o rei da Síria mandou para insultar o Deus vivo. E assim, Javé, o Deus de vocês, o castigue pelas palavras que tem ouvido. Faça uma oração em favor do resto que ainda vive. Quando os emissários do rei Ezequias chegaram, Isaías disse: Vocês irão falar ao seu senhor da seguinte maneira: Não fique com medo por causa das palavras com que os servos do rei da Síria injuriaram você. Eu vou colocar nele um espírito de medo. Ele voltará para sua terra logo que ouvir um boato, e eu o farei morrer à espada. O mensageiro da Assíria voltou. O rei Senaqueribe estava lutando em Líbina e acabara de receber a notícia de que o rei da Etiópia também vinha em sua direção para atacá-lo. Senaqueribe tornou a mandar mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá: que o seu Deus, em quem você confia, não o engane dizendo que não vai entregar Jerusalém nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu falar da maneira como os reis da Assíria trataram os outros países, os condenando à destruição total? E você, será que vai escapar? Por acaso os deuses daquelas nações que meus antepassados destruíram puderam livrá-las? É o caso de Gozã, de Arã, de Rosef e do povo de Éden que povoavam Tel-Bazar. Onde está o rei de Emate? E o rei de Arfade? E o rei de Lair? Onde estão os reis de Sefarvaim, de Emate e de Iva? Ezequias recebeu a carta pelos mensageiros, leu e foi para o templo de Javé. Aí Ezequias abriu a carta na presença de Deus e fez ao Senhor
esta oração. Senhor Deus de Israel, sentado sobre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos do mundo. Tu fizeste o céu e a terra. Escuta, ó Deus, abre os teus olhos e vê. Ouve tudo que Senaqueribe manda dizer para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, os reis da Síria eliminaram a espada todos os países com seus territórios inteiros. Ele queimou todos os seus deuses, porque não são deuses, mas coisa produzida pela mão do homem, objetos de madeira ou de pedra que puderam ser destruídos. Agora Tu, Senhor, és o nosso Deus. Livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos do mundo saibam que Tu és o único Deus. Então, Isaías mandou dizer a Ezequias: Assim me disse o Senhor, Deus de Israel: Já que você dirigiu sua prece a mim por causa de Senaqueribe, rei da Síria, aqui está a mensagem do Senhor. A jovem filha de Jerusalém o despreza. Ela zomba de você. Atrás de você, a filha de Jerusalém abana a cabeça. A quem você desafiou e insultou? Contra quem você ergueu a voz e levantou os olhos para o alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, você insultou o Senhor quando disse: Com a multidão dos meus carros, eu subi ao topo dos montes, até os lugares inacessíveis do Líbano. Eu lhe cortei os cedros mais altos e os ciprestes mais belos. Cheguei ao seu ponto mais alto, aos seus bosques mais fechados. Eu mesmo furei o poço. Eu mesmo bebi a água estrangeira. Com a sola do meu pé, sequei todos os rios do Egito. Por acaso, você nunca ouviu dizer: Há muito tempo eu decidi. Nos tempos antigos, o preparei e agora o realizo. Quanto a você, a sua parte era fazer das cidades fortificadas uma montanha de ruínas, deixar seus habitantes de mãos atadas, morrendo de medo e de vergonha. Eram como erva dos campos, grama dos prados, capim no telhado, queimado pelo vento leste. Eu sei quando você se senta e se levanta, quando entra e sai. Já que você me odeia e a sua arrogância chegou aos meus ouvidos, vou prender uma argola no seu focinho e um freio na sua boca, para o levar de volta pelo mesmo caminho que o trouxe até aqui. Isto servirá de sinal para você, Ezequias. Este ano comerão do que nascer sem plantar. No ano que vem, do que brotar sem semear. No terceiro ano, porém, vão semear e colher. Plantarão vinhas e comerão seus frutos. O resto que sobrar da casa de Judá criará raízes debaixo do chão e dará frutos por cima. Pois de Jerusalém deverá sair um resto, os sobreviventes do Monte Sião. O zelo de Javé sobre o rei da Assíria. Ele não vai entrar nesta cidade,
nem atirar uma só flecha, nem se armar de escudo e nem mesmo abrir trincheiras contra ela. Voltará pelo caminho por onde veio. Nesta cidade ele não entrará, oráculo de Javé. Eu mesmo vou protegê-la, a fim de salvá-la, por minha causa e também por causa do meu servo Davi. Nessa mesma noite, o anjo de Deus feriu no acampamento dos assírios 185.000 homens. De manhã, ao acordar, havia tão somente cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi-se embora e voltou para Nínive, e lá permaneceu. E uma vez, quando estava de bruços fazendo sua adoração no templo do seu deus, Isroque, seus filhos Adremeleque e Sarezer o assassinaram à espada e em seguida fugiram para o país de Ararat. Seu outro filho, Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não vai ter como escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e fez esta oração ao Senhor: Ah, Javé, não te esqueças. Eu procurei sempre andar na tua presença, com toda fidelidade e coração limpo, tentando fazer o que era bom aos teus olhos. Ezequias começou a chorar convulsivamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá falar a Ezequias. Assim diz Javé, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou aumentar em 15 anos a duração de sua vida. Vou também livrá-lo das mãos do rei da Assíria, a você e a esta cidade. Eu mesmo vou proteger esta cidade. Isaías ordenou: tragam a pasta de figos e a coloquem sobre a ferida. Ele vai recuperar a saúde. Ezequias disse: qual é o sinal de que subirei ao templo do Senhor Javé? Isaías respondeu: o sinal de que Javé vai cumprir o que prometeu é este: no relógio de sol de Acás farei com que a sombra atrase os 10 degraus que avançou. E o sol voltou os 10 degraus que havia avançado no relógio. Então Ezequias, rei de Judá, entoou este hino de louvor depois que foi curado. Eu dizia: bem no meio da minha vida eu me vou. Pelo resto dos meus anos ficarei postado à porta da mansão dos mortos. Eu dizia: não verei mais o meu Deus na terra dos vivos, nem poderei ver mais ninguém entre os habitantes da terra. Levantam e enrolam a minha morada como tenda de pastores. Como um tecelão eu teci a minha vida e me cortaram os fios. Dia e noite foste acabando comigo. Clamo até o amanhecer,
leão, ele quebra todos os meus ossos. Tu me consumias dia e noite. Estou piando como andorinha, arrulhando como pomba. Meus olhos estão cansados de olhar para o alto. Estou oprimido. Ajuda-me, Senhor. Que direi? Que poderei falar, se foi Ele quem fez isso? Hei de passar todos os anos da minha vida com alma amargurada. Aqueles a quem Deus protege vivem, e entre eles viverá o meu espírito. Tu me curaste e me fizeste reviver. Minha amargura se transformou em paz quando arrancaste a minha vida da tumba vazia e voltaste as costas para todos os meus pecados. De fato, a mansão dos mortos não te louva. Não é a morte que te entoa cânticos. Quem baixa a cova não espera mais a tua fidelidade. Quem está vivo é que vai te louvar, como eu estou fazendo agora. O Pai ensina aos filhos a tua fidelidade. Salva-me, Senhor, e tocaremos nossas harpas no templo do Senhor, o Deus único, todos os dias da nossa vida. O servo do Deus vivo. Vejam o meu servo, a quem eu sustento. Ele é o meu escolhido, nele tenho o meu agrado. Eu coloquei sobre ele o meu espírito, para que promova o direito entre as nações. Ele não gritará, nem clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não quebrará a cana que já estava rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Ele vai promover fielmente o direito e a justiça. Não desanimará, nem se abaterá, até implantar o direito na terra e a lei que as ilhas esperam. Assim diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, que firmou a terra e tudo que ela produz. Ele dá respiração ao povo que nela habita e o espírito aos que sobre ela caminham. Eu, o Deus de Israel, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão e lhe dei forma, e o coloquei como aliança de um povo e luz para as nações. Para você abrir os olhos dos cegos, livrar os presos da cadeia e do cárcere os que vivem na escuridão. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não vou dar a outro a minha glória, nem vou ceder minha honra aos ídolos. As primeiras coisas já aconteceram. Coisas novas são aquilo que agora anuncio. Antes que elas comecem a acontecer, eu as comunico a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor um cântico novo, que o louvem até os confins da terra, que o celebrem o mar e tudo que nele existe,
as ilhas com seus habitantes. Que o deserto e suas cidades vivam alegres, exultem as aldeias habitadas por Cedar. Que os moradores de Petra aclamem e gritem do topo das montanhas. Deem glórias ao Senhor e anunciem seu louvor nas ilhas. Controlar o Senhor nosso Deus a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Quem teme ao Senhor nosso Deus é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo.